Saberíamos que seres extraterrestres estariam tentando entrar em contato conosco? Só detectar um sinal já seria um grande desafio para mim. Conheça pessoas que estão liderando a busca por inteligência extraterrestre na semana da invasão extraterrestre. Tudo sobre os extraterrestres. Ela é a doutora Jill Tarter e tem um dos mais estranhos empregos do mundo. Ela procura civilizações extraterrestres. Sou uma radioastrônoma que está trabalhando numa busca muito singular, tentando ouvir sinais de rádio de tecnologias distantes. Geralmente eu não digo que estou procurando homenzinhos verdes. Ela trabalha para o Instituto SETI. SETI significa Busca por Inteligência Extraterrestre. E hoje os pesquisadores vieram até o Observatório Nacional de Radioastronomia em Green Bank, West Virginia. A parte mais divertida do meu trabalho é poder dispor de algum tempo no telescópio para observar. Este leva você para o leste e oeste. Na verdade, a maior parte da observação é feita de nossos escritórios no Mountain View. E nós controlamos isso de longe. E os operadores aqui no telescópio nos ajudam. É um grande prazer ficar no telescópio. Se você viu o filme Contato, pode sentir que já conhece Jill Tarter. Ela é muito parecida com a radioastrônoma que Jodie Foster interpretou no filme. Há 400 milhões de apenas duas probabilidades. A vida inteligente lá fora, mas não está tão distante que você nunca fará contato durante a sua vida. E dois, não há nada lá fora além de gases nobres e componentes de carbono, e você está perdendo tempo. Nesse meio tempo, ninguém vai publicar o seu trabalho, você não será levado a sério e sua carreira vai acabar antes mesmo de começar. Ora, e daí? A vida é minha. O personagem da astrônoma Ellie Arroway foi criada por Carl Sagan e sua esposa Ann Druyan para o romance Contato. Ela não é exatamente como Jill, mas há semelhanças. Bem, é engraçado. Eu tive uma conversa interessante com Carl em 85. Eu estava em Cornell para outra reunião. Ele convidou meu marido e eu para irmos até a sua casa. Tivemos uma conversa. Ele disse, estou escrevendo este livro. E Ann Druyan disse, bem, você pode achar que reconhece alguém no livro, mas acho que vai gostar dela. Como a Ellie do filme, Jill Tarter é brilhante, interessada e um pouco obcecada. Me declaro culpada, o que posso dizer? Você fica mesmo um pouco obcecada com esse tipo de trabalho. Você precisa ter paixão, senão não consegue. Depois de ter obtido seu doutorado em astrofísica teórica, trabalhou em vários projetos SETI para a NASA e para a Universidade da Califórnia. Quando criança, tinha tendências para ciências exatas. Mas meu pai adorava astronomia. E eu ficava andando com meu pai na praia à noite e ele apontava as estrelas. E eu adorei aquela época. E eu sou daquela geração que cresceu vendo os desenhos dos sábados de manhã, como Flash Gordon, os desenhos animados das manhãs de sábado. Então acho que nunca houve uma época em que eu não supusesse que as estrelas lá fora eram sóis para outras pessoas. Mas de todas as pessoas que cresceram assistindo Flash Gordon ou Buck Rogers, ou mesmo centenas de filmes classe B sobre criaturas de outros planetas, poucas delas acabaram procurando pessoas sob outros sóis. Aquela peça funcionou. E elas encontraram um público que estava fascinado pelo assunto, mas um governo que não estava. Em 1978, um senador deu à busca de vida em outros planetas o prêmio Espólio de Ouro por desperdiçar o dinheiro dos impostos. A NASA tinha um programa SETI que teve um novo começo em 1989. Conseguiu chegar ao telescópio pela primeira vez em 92 e foi encerrado pelo Congresso um ano depois, em 1993. Os pesquisadores do SETI teriam recebido 12 milhões de dólares por ano tirados da verba de 14 bilhões anuais da NASA, mas mesmo isso era demais. No caso do SETI, entretanto, as chances de sucesso são tão remotas e o provável benefício do programa é tão limitado que existe pouca justificativa para 12 milhões de dólares em impostos públicos serem gastos nesse programa.
Então, os fundos do Instituto SETI de Jill Tarter são privados. Se ela quiser usar a enorme parabólica do governo para ouvir sinais de vida além da Terra, ela tem que ficar na fila com outros pesquisadores e alugar o local por $6.000 por dia. E assim ela obtém o privilégio de sentar numa sala apinhada na base da antena, ouvindo os motores que movimentam uma grande parabólica e esperando que suas telas digam a ela que a verdade está lá fora. Que tipo de mensagem Frank Drake transmitiu para o espaço sideral em 1974? Em 1974, Frank Drake transmitiu uma mensagem binária em direção ao grupamento de estrelas Hércules, retratando os componentes básicos da vida na Terra. Agora, voltamos com a Semana da Invasão Extraterrestre. Você está aqui, num pequeno planeta girando em torno de uma estrela de meia-idade, perto dos limites de um enorme redemoinho de estrelas chamado galáxia. Olhe para cima. À noite, com o céu limpo, você provavelmente pode ver 2.000 estrelas, apenas algumas entre os 400 bilhões de sóis da nossa galáxia. Você pode ver muito mais com o telescópio espacial Hubble, mas escolha um lugarzinho entre as estrelas e você encontrará outras galáxias. Para todo lugar que você olha, existem mais ilhas de estrelas flutuando no universo escuro. Existem provavelmente 50 bilhões de outras galáxias, cada uma com centenas de bilhões de sóis. Isso significa que há mais estrelas no universo visível do que grãos de areia em todas as praias da Terra. E a ideia de que este é o único grão de areia onde alguma coisa interessante acontece, onde a vida inteligente acontece, faria com que ele fosse incrivelmente especial. E os astrônomos duvidam dessa ideia. Em 1961, o astrônomo Frank Drake tentou estimar a quantidade de civilizações tecnológicas na nossa galáxia e apareceu com um palpite que hoje é chamado de Equação de Drake. Ela está presente em todos os livros do SETI e até aparece nas camisetas vendidas como souvenirs. Comece com a quantidade de estrelas na galáxia, cerca de 400 bilhões. Para haver vida, você precisa de estrelas com planetas. E até 1995 não tínhamos encontrado nenhuma. Aí então os astrônomos começaram a usar novos equipamentos que pudessem medir a mais ligeira movimentação de uma estrela com planetas. Eles encontraram sistemas planetários nas vizinhanças da nossa galáxia. O telescópio espacial até fotografou um planeta de uma estrela na constelação de Taurus. Os planetas realmente custam 10 centavos a dúzia no universo? Descobertas recentes mostram que pelo menos 3 ou 5% de todas as estrelas têm planetas e que a porcentagem real deve ser muito maior. Mas quantas estrelas têm planetas com água em estado líquido? Dos 9 planetas do nosso sistema solar, 3 já foram molhados. Mas agora só a Terra tem oceanos. No nosso sistema solar existe pelo menos um planeta onde a vida pode ser gerada, e é a Terra. Então digamos que os sistemas solares tenham pelo menos um planeta onde a vida possa ser gerada. Quantos realmente teriam vida? Usamos a vida na Terra como um exemplo e toda essa vida é relacionada. A vida neste planeta parece encontrar o seu próprio caminho. Ela espreita e sobrevive sozinha, mas isso não deve nos enganar. A vida neste planeta é um espécime de fenômeno da vida. Pode não haver outros. Se somos o único espécime de vida em qualquer lugar do universo, então a origem da vida, o tipo de evento químico que estamos procurando, tem de ser um evento realmente muito, muito improvável. Mas, por outro lado, a vida surgiu cedo na história da Terra. Nós não sabemos ao certo como a vida começou aqui, mas se descobríssemos que já houve vida em Marte, diríamos imediatamente, nossa, a vida não é um milagre, é só uma estatística. Toda vez que eu tiver um planeta que seja pelo menos razoável, a vida irá surgir nele. Se você for do tipo otimista, então você dirá, bom, provavelmente 50% ou 100% desses planetas gerarão vida. A próxima coisa de que precisamos é uma vida inteligente que invente tecnologia. Se você tiver um punhado de criaturas inteligentes em outro planeta, cedo ou tarde vai surgir a ciência. Isso vai acontecer porque compreender a ciência é uma enorme vantagem para a sociedade.
Digamos que 1 entre 10 desenvolva a radiotecnologia. Então, 2 bilhões de civilizações na nossa galáxia podem ter enviado sinais de rádio. Mas ainda existe algum deles por aí? O último termo da equação de Drake é quanto tempo eles ficam no ar, em que fração de tempo eles transmitem. E isso realmente é desconhecido. A invenção da radiotecnologia e a invenção das armas de destruição em massa parecem andar lado a lado. Então o que acontece talvez seja que um ET entra no ar, nos envia mensagens e depois... Bum! Uma grande nuvem em forma de cogumelo e acabou. Então, se esse é o jeito como as coisas acontecem, nós não vamos ouvir nada, porque o ET não vai estar no ar tempo suficiente. Mas se você for otimista e disser que o ET vai ficar no ar por pelo menos 1 milhão de anos, então a quantidade de civilizações que fazem transmissões na nossa galáxia está na ordem de dezenas de milhares. Digamos que existam 40 mil civilizações entre 400 bilhões de estrelas. Por que ainda não ouvimos nenhuma transmissão de outras civilizações? Seria como perguntar a Colombo 2 dias depois de sair da Espanha. Quando vai encontrar alguma coisa? Como ele, nós também não sabemos. A comunidade científica diz que é só uma questão de encontrar aquela única estrela em 10 milhões. Mas a comunidade da ficção científica diz que se a equação de Drake está correta, os extraterrestres já devem estar aqui. Mas é provável que os nossos descendentes viajem de uma estrela a outra abaixo da velocidade da luz, em naves colônia grandes e giratórias, que levem gerações para chegar a outra estrela, plantar uma colônia e depois passem muitas outras gerações construindo a sua indústria, construindo mais naves espaciais e enviando-as mais além. Se isso acontecer, os cálculos atuais indicam que nossos descendentes levariam 60 milhões de anos para preencher a galáxia. Isso parece muito tempo, mas é um piscar de olhos na história dessa nossa galáxia que gira lentamente. Então a pergunta é outra. Por que eles ainda não estão aqui? Why aren't they here already? Possibilidade 1. As civilizações estão espalhadas demais para fazer contato. A ideia de quanto tempo a vida inteligente pode ser sustentada e a probabilidade da nossa pequena partícula no espectro do tempo coincidir com outra partícula de uma forma de vida inteligente para podermos encontrar um ao outro é fascinante, assustadora e desencorajadora. Possibilidade 2. Nenhuma outra civilização desenvolveu tecnologia. Poderíamos ir lá para fora e encontrar montes e montes de extraterrestres, mas que fossem golfinhos, fossem polvos, fossem estranhas criaturas aquáticas que nunca tivessem saído de seu planeta. Nos encontraríamos e apertaríamos nossas mãos com tentáculos de muitas outras criaturas, com quem poderíamos conversar, mas que não iriam se meter com a gente, porque nós seríamos os caras com as naves estelares. Possibilidade 3. Outras civilizações têm tecnologia, mas nenhuma curiosidade a respeito do resto do universo. Poderíamos ir lá para fora e encontrar um monte de civilizações enfadonhas e rabugentas que precisassem aprender a se divertir. Ou talvez os extraterrestres saibam tudo a nosso respeito, mas queiram nos deixar na reserva. E se estivessem nos mantendo na ignorância sobre uma civilização lá fora? Porque adoram a nossa arte, adoram a nossa TV. E assim que soubéssemos da existência deles, seríamos capazes de exercer os nossos direitos e exigir uma cópia da Enciclopédia Galáctica? Neste caso, eu agora estou formalmente. Eles podem captar as nossas ondas de rádio. Eu agora estou formalmente, em nome da humanidade, exigindo a entrada na Federação Galáctica. Sinto muito. A filmadora tinha acabado de ser inventada quando os extraterrestres assumiram um dos principais papéis. Na década de 50, houve uma invasão extraterrestre nas nossas telas.
Invasores de Marte, seres fantásticos, estranhos, superinteligentes. Hoje, projetar extraterrestres é um jogo, um esporte e uma indústria. Certo, pessoal, se todos puderem me ajudar com as nadadeiras e o resto das coisas, isso vai ser muito legal. Os efeitos são melhores, os extraterrestres são mais complexos e há mais dinheiro do que nunca. E ação! Dispare no 3. 1, 2, 3. Em 97, MIB, Homens de Preto, rendeu mais de 580 milhões de dólares. Suba um pouco. Ei, atire! E ação! Para cima, para cima! Hollywood é o centro mundial da criação extraterrestre. Olhe para a câmera 1, não se mexa. Pode parecer meio doentio pensar nisso como algo bonitinho, mas o que tentamos fazer foi incorporar coxas meio gorduchas e uma grande barriga. Eu tenho 3 filhas. Quando elas conversam com outras crianças, falam disso normalmente. E que tipo de monstros o seu pai faz? Você sabe. Elas presumem que todo mundo tem um pai que faça esse tipo de coisa. Alec Gillis e seu colega Tom Woodruff criaram insetos gigantes para o filme Tropas Espaciais. Um cruzamento entre réptil e vespa para Alien: A Ressurreição e um extraterrestre que cresce dentro de corpos humanos para o longa-metragem do Arquivo X. Mãos e pés, ambos reunidos numa posição embrionária. Consultamos muito material de referência. Vamos a museus ou zoológicos, dependendo do personagem, do desafio. Mas a mola mestra por trás do nosso trabalho de design é que ele tem que parecer real. E tem que ter uma cara legal. E sentimos que se você ficar preso a algum tipo de realidade, sempre irá produzir uma coisa muito mais real. You will always produce something that's much more believable. Os extraterrestres de Hollywood já foram de bolhas a insetos. Mas ultimamente, nossas telas têm sido tomadas por um tipo de extraterrestre em particular. Uma criatura careca e cinzenta. Antigamente, os extraterrestres eram criaturinhas verdes, talvez com 3 olhos, mas nas últimas 2 décadas, os acinzentados têm dominado na imaginação popular. Veja! Harold, o que são essas coisas? Como é que eu vou saber? Eles têm esses olhos grandes, o que faz parecer extraterrestres e ainda assim parecem inteligentes, sábios e informados. Eles têm essas cabeças enormes, como se fossem mais inteligentes que nós. Eles sabem mais do que nós, o que também é tranquilizador. E fisicamente não são ameaçadores. Eles têm corpos muito pequenos e estranhos, braços e pernas espichados. E, novamente, isso sugere algum tipo de ser superior. Chris, você pode ver onde está? Estou numa sala. Numa nave espacial. Cercada de extraterrestres. E qual é a aparência deles? São pequenos. Têm cabeças e olhos grandes. E são cinzentos. Como parte do desejo de fazer o espetáculo parecer real, queríamos usar a imagem clássica de extraterrestres cinzentos, que está profundamente enraizada na imaginação popular. Não sei por que motivo. Os cinzentos foram popularizados pelo livro Communion, de Whitley Strieber, e têm aparecido profusamente em filmes, tabloides e na TV desde então. Uma pesquisa recente descobriu que 64% dos americanos acreditam que os extraterrestres já entraram em contato com os seres humanos. Eles não são daqui. Não, de jeito nenhum. Um dos contratados foi Dennis Laird. Ele conheceu o seu extraterrestre no dia 14 de fevereiro de 1976. Ele era um ser bastante alto. Ele tinha pouco mais de 2 metros. Tinha uma cabeça muito grande, olhos amendoados e dedos muito longos. Seus dedos tinham entre 23 e 25 centímetros de comprimento. E ele tinha ombros muito largos. Ele era um cara muito largo para uma pessoa normal.
Mas quando ele se virou para sair andando, percebi que tinha apenas 13 ou 15 centímetros de espessura. Corpos pequenos, cabeças grandes. Esses caras não carregam caminhões para ganhar a vida. Eles se sentam na frente de um monitor e fazem trabalho de computador o dia todo. Por que este tipo de extraterrestre é tão popular? Talvez porque os cinzentos sejam o que achamos que vamos ser algum dia. Eles não passam de uma projeção dos nossos medos. Têm olhos grandes, cabeças grandes e nenhum cabelo. Isso é só uma projeção. Eles perderam os pelos, também estamos perdendo. Tem narizes pequenos, nosso olfato não é mais o mesmo. Com as bocas pequenas é igual, estamos perdendo a nossa dentição. Me entristece que a imagem que tantas pessoas têm dos extraterrestres seja dessa criatura lisa, de grandes olhos negros e dedos longos, que está nas capas de tantos livros e revistas. É comportamental. É exatamente o mesmo com os elfos dos contos de Grimm. Nem um único episódio de OVNI de que tenha ouvido falar, se fosse verdadeiro, descrevia o comportamento de adultos. Algum desses extraterrestres na cultura popular faz sentido? Não para o astrônomo Shostak. Os extraterrestres que vejo nos filmes são como os vegetais no inverno. Não há grande variedade deles. Muitos anos atrás tínhamos a bolha assassina. Era uma criatura unicelular gigante cuja única função na vida era nos comer. Uma espécie de piranha unicelular. Rapaz, foi por pouco. Vem. Mas não faz sentido. Uma criatura unicelular não pode ser muito inteligente. Você precisa de muitas células para isso. Rodando. Fale. Claquete. E por que a safra atual de extraterrestres maus nos filmes se parece com répteis ou insetos? Ação e bata. 1 milhão de anos atrás, quando éramos menores, mais peludos e morávamos nas árvores, as cobras podiam subir e comer nossos filhotes. Então temos um medo natural de cobras, répteis e insetos. Hollywood sabe disso. E os extraterrestres tendem a ter essa aparência. Mas voltando ao mundo real, uma caçadora de extraterrestres não quer nem imaginar a cara da sua presa. Eu acho que não tenho muita poesia na minha alma. Apenas detectar o sinal é desafio suficiente para mim. E pouco me importa a aparência deles. Não me importa o que eles comem no café da manhã, se são verdes, azuis, roxos ou quantos sexos eles têm. Só de saber que em algum lugar a física e a química montaram uma outra criatura consciente com a habilidade de construir radiotelescópios já é recompensa suficiente. A que distância o telescópio Hubble pode enxergar no espaço? O telescópio Hubble já foi capaz de enxergar galáxias que estão a 12 bilhões de anos-luz de distância, os objetos mais distantes já vistos. E agora voltamos com a Semana da Invasão Extraterrestre. Você pode ficar surpreso ao descobrir que nós encontramos vida em outro mundo. Aconteceu em 19 de novembro de 1969. 364B e prosseguindo a aterrissagem. Certo, entendido. A missão Apollo 12. A Apollo 12 alunizou perto da cratera Surveyor, que recebeu esse nome por causa da aeronave Surveyor, a aeronave robô que descera lá quase 2 anos antes. Os astronautas foram capazes de alunizar a pouca distância da nave espacial Surveyor, coletar alguns pedaços dela e trazê-los de volta à Terra. E quando os exobiólogos examinaram a câmera da Surveyor, havia streptococcus dentro dela. Não eram bactérias lunares. A aeronave tinha sido mal esterilizada. As bactérias tinham sido levadas até a Lua e sobrevivido lá. Quando os pesquisadores alimentaram as bactérias, elas imediatamente começaram a se reproduzir. Elas tinham sobrevivido ao congelamento e ao vácuo na Lua. O caso é que estamos apenas começando a descobrir o quanto as coisas vivas podem ser resistentes e adaptáveis. Foram encontrados líquens nas rochas da Antártida. Os bizarros vestimentífera aglomeram-se em torno de fontes hidrotermais no fundo do oceano. Foram encontradas bactérias mastigando rochas a 8 quilômetros da superfície. Na Terra, apenas na última década, descobrimos que existe toda uma biosfera de micro-organismos que vivem na superfície. De fato, massa dessa biosfera pode até ter excedido a massa de toda a biosfera da superfície que vemos todos os dias.
E depois existe a rocha marciana. Pesquisadores na Antártida encontraram um meteorito que tinha sido expelido de Marte bilhões de anos atrás por uma explosão colossal. A rocha chegou às manchetes em 1996, quando se descobriu que ela continha sinais químicos de vida em minúsculas estruturas que se pareciam com bactérias fossilizadas. O debate sobre a rocha de Marte ainda estava em andamento quando a sonda Pathfinder desceu no planeta vermelho. O pequeno robô rolou sobre algumas rochas e descobriu que um dia elas já estiveram sob a água. Toda esta planície já esteve coberta por um mar do tamanho dos Grandes Lagos. Sob aquela superfície enferrujada e empoeirada pode haver água em estado líquido e pode haver alguns tipos de micróbios ainda vivos em Marte hoje. Provavelmente não são muito inteligentes porque vivendo sob o solo lá eles devem ser bem pequenos. Pequenos o bastante para pegar carona em rochas, fazendo a viagem entre Marte e a Terra. Esses dois mundos têm trocado rochas há 4 bilhões de anos e cedo ou tarde alguém tinha que dar sorte. E depois você tem que perguntar se a vida na Terra teve origem mais ou menos na mesma época em que Marte tinha água em estado líquido fluindo sobre a sua superfície. E esse parece ser o mesmo caso. Será possível que a vida na Terra tenha colonizado Marte? Pode ter acontecido o contrário. Não está fora do rol de possibilidades que os nossos ancestrais tenham se originado em Marte e tenham sido carregados para cá por meteoritos marcianos para um lugar onde o ambiente fosse ficar estável por muito mais tempo. Nesse caso, nós podemos ser os extraterrestres que temos procurado. Agora, a NASA está estudando um outro mundo que tem água do nosso sistema solar. Europa, uma bola rachada de uma lua circulando o planeta Júpiter. A sonda espacial Galileu mandou de volta closes das rachaduras e fissuras na sua superfície gelada, que podem ter sido causadas por líquido mais quente abaixo dela. Europa pode ser o local mais hospitaleiro para a vida no sistema solar. Pode conter o outro oceano do nosso sistema solar. E o volume desse oceano provavelmente é o mesmo que o volume dos oceanos da Terra. Pode haver vida lá que possivelmente teve bilhões de anos para evoluir. Temos vida bastante inteligente nos nossos oceanos. Pense nos golfinhos, nas baleias, nos polvos e lulas. Também são bastante inteligentes. Mas veja bem, eles não constroem ferramentas, eles não construíram rádios transmissores. Mas é concebível que haja alguma vida relativamente inteligente naqueles mares escuros de Europa. E isso é só o começo. Existem todos aqueles mundos recém-descobertos lá fora. Além do nosso próprio sistema solar, descobrimos que os planetas são comuns na nossa galáxia. Já vimos discos protoplanetários onde sistemas solares estão se formando, indícios de aproximadamente mais 10 sistemas solares além dos seus próprios. E existe todo motivo para esperarmos que haja mais. Tudo isso só foi relacionado nos últimos 10 ou 15 anos e, é claro, está tendo um impacto sobre a maneira de pensarmos as explorações adicionais. E esse impacto pode ser visto, talvez mais claramente, na decisão de Dan Goldin, da NASA, de injetar novos recursos nesse campo. A única coisa que a NASA não está fazendo é participar da busca por inteligência extraterrestre via rádio. Ninguém na agência espacial quer enfrentar a ira dos comitês de verba do Congresso. Se fôssemos extraterrestres, poderíamos reconhecer vida na Terra? É uma pergunta-chave. Como se procura uma civilização extraterrestre? Como um extraterrestre faria para nos encontrar? A observação visual não funcionaria muito bem. A chance de detectar a vida procurando estruturas projetadas, coisas que construímos, que parecem artificiais, é 1 em 1 milhão. Analisando todas as fotos da Terra que já foram tiradas pelo ônibus espacial, vemos que a grande maioria delas não mostra nenhuma evidência das nossas estruturas, da nossa presença neste planeta. Se o nosso extraterrestre estivesse próximo bastante da Terra, ele teria que usar seu espectroscópio. Tudo o que você tem de fazer é analisar a luz que é refletida da Terra e encontrará uma assinatura espectral, os sinais indicadores de coisas como metano e oxigênio.
A maior parte do oxigênio da Terra provavelmente foi produzida pelas algas azuis e verdes, então isso revelaria que existem algas aqui. A maioria do metano foi produzida pelo que educadamente se chama de flatulência bovina e flatulência suína. E é assim que você encontraria porcos no espaço. Dá até para encontrar filamentos vegetais aquáticos dessa maneira. Mas daí a encontrar outra civilização tecnológica é um longo caminho. De qualquer modo, esse tipo de análise atmosférica é impossível em distâncias interestelares. Mas existe um outro meio de verificar a existência de vida numa estrela: os comprimentos de ondas de rádio. A maneira mais rápida de nos encontrar é mirar um radiotelescópio na nossa direção. Um extraterrestre captaria instantaneamente uma tempestade de sinais de TV, rádio e radar. Isso só funcionaria se você estivesse próximo ao planeta, porque nossas transmissões antigas mais potentes estão a apenas 40 ou 50 anos-luz da Terra agora. Então você teria de estar a essa distância, sintonizar um receptor de rádio ou de TV e captar o programa I Love Lucy ou Mr. Ed. Mas você poderia detectar vida na Terra do outro lado da galáxia se tivesse um telescópio grande o bastante. Os sinais que enviamos ao espaço nos anos 60 só agora estão chegando à estrela Arcturus. Se existe algum radiotelescópio lá fora, o boneco de madeira está anunciando que existe vida inteligente na Terra. Uau! Como estão vocês, meninos e meninas? Howdy doody! Sintonize uma rádio FM entre estações e você ouvirá um zumbido. Misturados com alguns ruídos do amplificador do rádio estão sinais das estrelas. Você está realmente ouvindo a Via Láctea. Os elétrons que estão espiralando em torno das linhas do campo magnético na Via Láctea. Então você realmente pode ouvir a galáxia no seu rádio. Há muito zumbido interestelar nos rádios na cidade de Green Bank, em West Virginia. As estações de rádio e transmissores de televisão estão banidos nessa área, porque este é o lar do Observatório Nacional de Radioastronomia do governo. O radiotelescópio construído neste vale está cercado de montanhas para ajudar a protegê-lo de transmissores que estamos usando para outros propósitos. Quando ele foi construído no início da década de 60, era importante encontrar um lugar naturalmente abrigado. Por lei, esse lugar deveria observar silêncio de rádio. Então não pode haver qualquer transmissor ativo num raio de 80 quilômetros do observatório. Radioastrônomos usam parabólicas como estas para estudar o universo. Eles captam as ondas de rádio naturais emitidas por tudo, desde galáxias e estrelas até átomos únicos de hidrogênio flutuando no espaço. Foi assim que descobrimos pulsares e quasares e mapeamos a superfície de Vênus. O radiotelescópio de Green Bank tem uma parabólica de 43 metros de diâmetro. E um novo que está em construção poderá abrigar um campo de futebol americano. As antenas têm que ser grandes porque os sinais das estrelas são muito fracos. Esses são sinais muito, muito fracos. Alguém calculou que, se você pegasse todas as ondas de rádio que já foram captadas e a energia representada por esses sinais, ela seria equivalente à quantidade de energia liberada quando um floco de neve atinge o solo. Muitos estalos e zumbidos. Basicamente, a maior parte do que estamos recebendo é ruído. Esse lado está livre? Sim, prossiga. Quando o Instituto SETI tem uma chance de usar o telescópio, a primeira coisa que é feita é montar um receptor de 1 tonelada no ponto focal da parabólica. Isto está no caminho.
Para minimizar o ruído eletrônico, o dispositivo é resfriado com hélio líquido 11 graus acima do zero absoluto. Dá para dizer quando estão realizando a busca por vida extraterrestre em Green Bank. Existe uma van de aço blindada cheia de processadores e computadores plugados na parte de trás do telescópio. O projeto recebeu o nome de um pássaro mítico que renasceu das próprias cinzas. Vamos observar a Pioneer. Os técnicos podem passar o dia todo no receptor do tamanho de uma cabine telefônica só para descobrir que ele não está funcionando. Então eles baixam o disco, sobem na torre de serviço e começam a desmontar as coisas. É um azul ou um amarelo? Preto com azul escuro. Vou iluminar o fio preto. Certo. Peguei os dois. Não estou vendo nada. Toda a operação pode parar por causa de uma fibra ótica suja. Tem um pouquinho ali, Gary. Preciso da luz. Quer que eu ligue tudo de novo? E isso diminui o tempo de observação de Jill. Hoje, de Green Bank, observamos cerca de 210 estrelas. Estávamos nesse ponto quando executei o programa ontem. Na verdade, observamos mais 6 estrelas ontem à noite. Vamos observar 1000 estrelas nessa busca. Todas estão muito próximas. A mais distante fica a 155 anos-luz de nós. Para cobrir todo o alcance de frequência que observamos, levamos 12 horas para analisar uma estrela. Ninguém sabe qual a frequência exata que os extraterrestres podem estar usando, mas existe uma área naturalmente silenciosa no espectro de rádio próxima à frequência dos átomos de hidrogênio. E um extraterrestre, lógico, saberia o que nós sabemos. É o melhor lugar que existe para enviar um sinal. Os receptores e computadores do SET dividem a área de silêncio em 1 bilhão de canais. Eles escutam cada canal durante 1000 segundos. O telescópio é primorosamente sensível. Ele poderia encontrar facilmente um único telefone celular em Marte. Não passa de alguns fótons que agitam um par de elétrons e um transistor e depois são incrivelmente amplificados. A enorme amplificação significa que existem alarmes falsos. Quando se observa de uma parabólica única, existe uma chance em 30 de que ruídos aleatórios no equipamento possam aparecer como um sinal. Mas acabamos de receber um desses sinais. A parabólica detectou um sinal, saiu da fonte e não viu mais o sinal. Então, voltou à fonte, mas não encontrou o sinal de novo. Isso ou é um extraterrestre que decidiu falar conosco por menos de 1000 segundos, ou é realmente aquela chance em 30 de um ruído provocar um alarme falso, porque operamos um telescópio único. O operador pode acompanhar o progresso da busca na tela, mas os computadores fazem grande parte do trabalho monitorando 28 milhões de canais ao mesmo tempo. Quando alguma coisa é detectada, o computador movimenta a parabólica para o alvo e então volta para ter certeza de que o sinal está vindo daquela parte do céu. As naves espaciais são nosso principal problema, porque estamos aqui, na única área de silêncio de rádio do mundo. Não pode haver nenhum transmissor num raio de até 80 quilômetros. O problema é que essa área não se estende 80 quilômetros para cima. E isso pode ser um problema. Estamos começando a desenhar essa curva enorme, que até agora já acumulou 50 mil detecções. Oh, isso é feio. É muito feio. Certo, eu posso não querer observar por ali de novo. Quer dizer, sei quando estou derrotada. Não posso construir um equipamento que detecte um único sinal fraco e aquela confusão ao mesmo tempo. Era um sinal de frequência modulada de banda larga. Suspeito que tenha sido apenas a telemetria de uma nave espacial. O equipamento de Tartar procura sinais artificiais e os encontra. Ele detecta a tecnologia extremamente bem. Infelizmente, a nossa própria. Até agora.
Como seria uma tecnologia extraterrestre avançada? Segundo o aclamado autor de ficção científica Arthur C. Clarke, qualquer tecnologia suficientemente avançada não é nada diferente da magia. Agora voltamos com a Semana da Invasão Extraterrestre. As mesmas leis da ciência se aplicam a tudo e a todos no universo. Então, existem algumas coisas que podemos dizer sobre os extraterrestres. Tudo o que você pode dizer é que provavelmente eles vão seguir a lógica da engenharia. Presumimos que esse ET irá crescer num planeta não muito diferente da nossa Terra, porque é preciso água em estado líquido. Então precisamos das temperaturas e do campo gravitacional certos, e tudo isso revela um planeta não muito diferente da Terra. Algo equivalente aos genes é absolutamente essencial. Isso não é nenhuma adaptação, quero dizer, isso é um pré-requisito para a coisa toda. A minha suspeita é que provavelmente seja uma coisa digital como o DNA. Precisa ser uma coisa muito, muito precisa, e só os códigos digitais são tão precisos. Ele será multicelular. É preciso células pequenas, mas para ele fazer algo interessante é preciso muitas delas. Você precisa de uma máquina complexa. Isso significa que o ET não pode ser menor que uma cabeça de alfinete, nem maior do que 20 elefantes juntos, porque há motivos mecânicos para isso não funcionar muito bem. Ou, no caso de uma criatura muito pequena, ela não será muito inteligente, não haverá células suficientes lá dentro para torná-la inteligente. Nesse planeta, os olhos evoluíram de maneira independente pelo menos 40 vezes no reino animal. Então, o meu palpite seria que, se existe vida em outro lugar, é bastante provável que ela possua olhos. Membros, você precisa deles para se locomover. Você poderia imaginar animais com rodas, mas isso só funcionaria bem se o planeta já viesse com estradas construídas. Pernas. As pernas evoluíram muitas vezes. As rodas nunca evoluíram separadas de sua tecnologia. Quantas pernas você quer? 2, 4, 6? Assim seria fácil. Mas se você tem 600 pernas, o seu cérebro passa tempo demais coordenando todas elas, em vez de fazer coisas como construir um radiotransmissor ou um foguete. Então, o ET deverá ter uma quantidade pequena de pernas. E o ET precisará de alguns membros adaptados para segurar ferramentas. O que você precisa é de uma espécie de apêndice manipulativo, um polegar opositor ou uma tromba, ou algo que permita a você modificar o seu ambiente, criar uma tecnologia. Você terá uma cabeça, uma coisa útil para abrigar o seu cérebro e deixar todos os órgãos sensoriais perto dele para que ele não tenha de esperar para receber informações dos órgãos sensoriais. E se os extraterrestres descobriram o que se chama de nanotecnologia, a habilidade de fazer máquinas microscópicas que podem entrar nos seus corpos e dar a eles efetivamente a imortalidade? Algumas pessoas acham que chegaremos a isso em apenas 20 anos. E se só com seus pensamentos você conseguisse reconfigurar o seu corpo para fazer crescer um pulmão especializado para que você pudesse mergulhar na água e ficar lá embaixo? E se essas tecnologias são possíveis, podemos descobrir que os extraterrestres podem se reconfigurar à sua vontade. Não instantaneamente, como em Jornada nas Estrelas, mas de maneiras muito parecidas às dos deuses gregos na mitologia. Afinal, somos como deuses para os nossos ancestrais. Os verdadeiros extraterrestres vão estar muito à nossa frente. Se você puder compreendê-los, eles dirão coisas como, por exemplo, como convivermos com a cura para a morte e um pouco de física. Mas, na verdade, o extraterrestre mais inteligente não é aquele que foi retratado nos filmes, mas na ficção científica, e foi a nuvem negra de Fred Hoyle, uma nuvem de plasma animada. Então, ela era muito diferente dos humanos, que têm 2 mãos e 2 pés. O que realmente está lá fora definitivamente dependerá do quanto uma civilização tecnológica vai durar. O astrônomo russo Nikolai Kodchev pensou que, dado tempo o bastante, pode haver 3 níveis de civilizações avançadas. Tipo 1, civilizações que teriam controlado o poder do átomo, como nos encontramos hoje. Tipo 2, civilizações que podem fazer uso da liberação total de energia de uma estrela. Talvez elas tenham desmontado planetas e movido suas partes, formando uma concha ao redor do Sol. E aí existe o 3º tipo, uma civilização que aprendeu a controlar toda a energia de uma galáxia. É quase inimaginável, mas o espaço é um lugar estranho.
O biólogo J.B.S. Holden colocou desse modo: o universo não é apenas mais estranho do que supomos, ele é mais estranho do que podemos supor. Só podemos adivinhar como a descoberta de vida extraterrestre poderia mudar as coisas aqui na Terra. Acho que a coisa mais importante sobre a detecção de um sinal extraterrestre de outra civilização seria que ele mudaria o nosso ponto de vista, mudaria o ponto de vista dos humanos e que começaríamos a nos enxergar como uma espécie num pequeno planeta, num universo muito grande, ocupado por outros. E acho que teríamos de estar incrivelmente impressionados pelas diferenças entre nós e qualquer um lá fora. E eu esperaria que isso fizesse diminuir as diferenças entre os humanos, que achamos tão difícil de tolerar hoje, e que nos daria uma perspectiva global ou cósmica que faria a humanidade funcionar como uma entidade única. Humanity function as a single entity. Então, a busca continua quase parando em Green Bank, Mountain View e Arecibo. E os radioastrônomos observam as suas telas e se preparam para celebrar o momento em que descobriremos que não estamos sozinhos. Para todo lugar que olhamos, geralmente tem uma geladeira. E nessa geladeira, você encontrará pelo menos uma garrafa de champanhe. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.